Então vamos lá? Bom, nessa ideia de manter o contato mais próximo com vocês, eu perguntei um tema para a comunidade essa semana, Cazé. Qual o tema que vocês gostariam que eu comentasse aqui? E o mais interessante foi o tema que mais teve like. O @ChuckFrankvoort, né, 1999, comentou: sugestão, por que as escolas não ensinam educação financeira desde a base para o aluno? Por que as escolas pregam coisas não práticas para a vida profissional de uma pessoa após se formar no ensino médio? Eu confesso que eu achei estranhíssima, né, esse questionamento ter sido o que mais recebeu likes. A gente vai conversar um pouquinho mais, então, sobre o motivo real do porquê as escolas não ensinam educação financeira. É claro que existem algumas teorias a respeito desse assunto, e existem algumas que são mais aceitas, outras menos aceitas. A gente vai abordar todas elas aqui, e a gente também vai conversar um pouco sobre essa ideia de que a escola não nos prepara para a vida prática. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, já deixa aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Acho que a gente pode começar aqui, antes da gente falar dos motivos reais pelos quais a escola evita o tema educação financeira, a gente pode começar falando sobre isso, né? A escola não nos prepara para a vida prática? Eu confesso que durante muitos anos, principalmente durante o meu período de estudo, eu concordei bastante com essa afirmação, até eu conhecer o modelo de educação norte-americano, que tenta ser um pouco mais prático diante disso. E quando você conversa com um americano médio, você vai perceber que esse modelo de educação focado nas coisas mais práticas, por mais que ele pareça muito bom, ele é bem nocivo. É possível crescer sem noção nenhuma de história, de geografia, eles não sabem onde ficam outros continentes, e com uma noção de que você é o centro do universo, né? De que o que interessa é somente aquilo que você faz na sua ida e volta para o trabalho. Acho que cria uma sociedade muito mais individualista, em pontos muito complexos, onde essa sociedade não consegue se organizar. A prova disso é que os Estados Unidos é um dos países mais ricos do mundo, na verdade hoje o país mais rico do mundo, né? Com dinheiro para todos os lados, e ao mesmo tempo é um dos países que mais tem moradores de rua, né? Acho que a gente tem muita coisa para aprender com a eficiência norte-americana, várias coisas que a gente pode ver, mas o modelo de sociedade e de educação americano, eu acho que ele não é um bom exemplo, né? Que seria isso focando na coisa mais prática. Até pelos atentados que acontecem dentro de escola e tal. Muitas vezes a gente tem que deixar um pouco esse viralatismo, né, de achar que tudo é melhor em outros países, e principalmente se comparando aos Estados Unidos, que é o que a gente sempre faz, e esquecer que aqui tem coisas muito boas. Até pouquíssimo tempo atrás a gente nunca tinha tido um atentado com arma de fogo dentro de uma escola, né? É de se parabenizar uma sociedade que não tem isso. Eu acho, assim, louvável que o Brasil tenha tantas falhas e não tenha tido essa. E é horrível que a gente tenha importado isso de lá. Eu acho interessantíssimo como um brasileiro médio, ele consegue saber onde é cada um dos continentes, que ele consegue saber pelo menos 4, 5 capitais ao redor do mundo, que muitas vezes mesmo sem saber ali muito, né, sem ter estudado muito, a gente ainda tem um conhecimento bem legal de geografia. Então, essa ideia de uma educação muito mais focada, eu não sei se eu concordo com ela. Eu não sou um educador, eu não sou capaz de opinar muito sobre isso, então eu não vou entrar tanto nisso, eu vou falar sobre educação financeira, que é aquilo que eu sei, mas nesse ponto eu não sei se eu discordo tanto da educação brasileira, não. Raul, mas nossos índices estão mal, etc. Sim, a gente tem realmente problemas com as nossas escolas e tudo, mas eu não sei se o problema é a grade. Eu acho que o problema é muito mais a falta de formação correta para esses professores, né? É muito mais uma displicência nessa formação do que realmente o currículo. O currículo escolar brasileiro, eu diria que ele é bem abrangente, ele ensina bastante coisa, etc. É muito focado em matemática e português, e que é ótimo, né? Porque é isso que é o que faz a gente escrever bem, a gente se comunicar bem, ler bem. Acho que poderia tirar algumas coisas e colocar coisas mais da vida prática, ensinar a pagar uma conta, ensinar a fazer um orçamento doméstico pra gente não ter uma população endividada? Poxa, como eu acho. Agora, do que teria que tirar, né? Eu não sei se seria a ideia de ensinar Bhaskara, por exemplo, que as pessoas acham errado, ou de ensinar um teorema de Pitágoras. Essas coisas que motivam o raciocínio lógico, elas têm muito mais função do que o que você possa imaginar. Por exemplo, tem gente que fala, não deveria ter trabalho em grupo, ensina as crianças e os adolescentes a se comportarem mal. Eu vi esses dias uma sequência de tweets falando sobre isso. E daí as pessoas esquecem que a gente vai crescer e trabalhar em grupo pro resto da vida, né? Porque você trabalha numa empresa e é de grupo o tempo todo, e sempre tem seu colega que trabalha menos e tal. Aprender a lidar com essas frustrações faz parte da vida, pelo menos na minha opinião. O que você acha, Cazé? Eu concordo totalmente com isso. Eu acho muito legal. O brasileiro tem uma noçãozinha básica de biologia e tal. Acho que poderia, claro, né? Os artrópodes, por exemplo, a gente não precisava. Eu concordo que quando vai indo pra esses lugares muito profundos, né, a gente não precisa. Agora, o básico mesmo, poxa, eu acho que é necessário de todas as áreas. O problema é que eu não estudei pedagogia, eu não sei muito sobre isso, então eu gostaria da opinião aí, se você é pedagogo, por que é feito assim e tal. Então, essa é uma parte do tema que eu não posso entrar, mas eu quis dar a minha
minha opinião é totalmente infundada, não tenho base alguma pra falar o que eu falei, eu simplesmente falei como brasileiro o que eu sinto e tendo viajado pros outros países, o que eu senti conversando com um cidadão norte-americano. Agora, vamos aqui pro que eu realmente domino, por que não tem educação financeira na escola? Bom, a minha primeira teoria do porquê que não tem educação financeira na escola, vocês vão achar, Raul, mas você tá protegendo o pessoal. Não tô, porque a gente vai falar sobre isso depois, mas a primeira coisa que eu acho é pelo acaso. Literalmente, o que eu acho que aconteceu? Boa parte dos brasileiros adultos, incluindo nossos professores, nossos políticos e todo mundo, não tem educação financeira. Como é que eles poderiam julgar que educação financeira é necessária se eles mesmos não receberam? Se eles não têm a compreensão acerca de que isso é um problema. Se você não sabe, né, existem diversos créditos consignados, inclusive os nossos deputados. Os caras estão trabalhando ali no governo, eles tomam empréstimo consignado para comprar um carro, por exemplo, pagando taxa de juros altíssimas, sendo que eles não precisariam fazer isso. Os caras tomam empréstimo para viajar e etc, ganhando salários altíssimos. A mesma coisa vale para os nossos professores, para os nossos juízes. Então, a nossa sociedade como um todo, ela não tem educação financeira. Seria de se esperar que isso é um círculo vicioso, né? Porque se eu não tenho educação financeira, eu não acho que a educação financeira é importante, eu não acrescento na grade, a próxima geração não tem educação financeira, cresce e desenvolve. Isso permanece assim. Hoje, a maior parte dos nossos professores e políticos, etc., eles vivem à míngua com isso, né? E a gente teve, inclusive, uma manifestação, sério mesmo, gente, uma manifestação de alguns professores pedindo, né, por uma mudança na lei para que eles pudessem tomar um empréstimo consignado de um percentual maior do próprio salário. Então, assim, nós queremos pagar mais juros, um protesto com relação a isso. Aí você imagina que os nossos políticos foram educados por esses professores. Então, a tendência é imaginar que, como essas pessoas não têm educação financeira, a gente tem uma próxima geração sem ter educação financeira também. Eu acho que existe uma chance grande de o acaso, né, ter dominado esse ponto. Agora, tem uma segunda coisa aqui, e que aí se você for um pouco mais teórico, né, da conspiração aí, você pode acreditar nisso. Existe um risco muito grande ao status quo se você começar a ensinar educação financeira nas escolas. A primeira coisa que a gente tem, quando a gente vai falar de educação financeira, é que hoje, boa parte das instituições brasileiras, elas ganham dinheiro graças à falta de educação financeira dos mais pobres. Então, elas vivem basicamente disso, né? Se você pega o nosso setor de varejo, se você pega os bancos ali brasileiros, eles basicamente vivem dessa relação. E para piorar, para quando você explica sobre educação financeira, você explica sobre alguns conhecimentos muito importantes, né? Imagina se as pessoas acordam amanhã, o Brasil inteiro, em rede nacional, todo mundo descobre que elas trabalham à toa, por exemplo, por 10, 15, 20 anos da vida delas, que elas trabalharam simplesmente para pagar juros. E se elas descobrirem, né, junto com isso, que mesmo os gastos públicos do trabalho delas que é pago imposto, que mais de 40% disso é utilizado para pagar juros também. Do Brasil, que emite título de dívida do Tesouro Direto para pagar juros. Você acha que as pessoas realmente continuariam pagando esses impostos tranquilamente? Tipo assim, quando você fala que é para pagar a previdência, quando você fala que é para pagar até marmita de político, sei lá o quê, a gente ainda olha e fala assim, cara, beleza, vá lá, tá gastando com saúde. Quando você descobrir que tá gastando com saúde 4,17%, que tá gastando com aposentadoria 22,47%, com gestão ambiental 0,16%, com habitação, comprando casa, etc, 0,01%, com urbanismo 0,06%, na defesa nacional 1,72%, na agricultura 0,60%, na indústria 0,11%, no direito de cidadania 0,04% e nos juros e amortizações da dívida 43,98%. Se as pessoas estudassem, né, e tivessem acesso a uma educação financeira de qualidade, pode ser que o status quo não conseguisse se manter, que essas instituições não conseguissem parar em pé, e que os nossos políticos mesmo talvez não conseguissem se eleger. E aí, quando as pessoas descobrirem que, além disso, né, então, ela tá gastando esse dinheiro ali, e aí os bancos ainda cobram juros abusivos, etc., então a gente poderia ter uma mudança de paradigma muito grande e que talvez não seja benéfico para a maioria das instituições que hoje dominam o país. Então, acho que esse sim é um problema grave e eu acho que esse é um problema que vários políticos tentam evitar, inclusive. Então, por exemplo, quando teve essa tentativa de implementação da educação financeira nas escolas, alguns políticos realmente se posicionaram contra a educação financeira, que seria uma coisa que não faz lá muito sentido, né? É assim, eu não quero que exista um ensinamento de algo na escola. Por quê, meu Deus? Porque é assim, olha, gente, amanhã a gente vai ensinar matemática na escola. Eu sou contra o ensino de matemática nas escolas. Não faz muito sentido, mas a deputada aqui, a Luciana Genro, saiu em defesa da deseducação financeira, se é que existe essa pauta em algum lugar no Brasil. Aí a terceira teoria, né, que a gente poderia abranger aqui, além dessas coisas todas ali, e lembrando, né, eu não estou dizendo que essa é a verdade absoluta, eu estou dizendo simplesmente que essas são teorias sobre o porquê que não foi implementada a educação financeira mais seriamente. A terceira teoria seria a morosidade e demora, porque na verdade existem projetos
projetos de lei, a educação financeira está sendo implementada, só que a passos um pouco mais lentos, passos um pouco mais graduais, até porque precisa-se ter a formação dos professores, etc. E o Estado brasileiro, ele é basicamente lento em tudo, né? O processo de mudança de qualquer coisa no Brasil, ele é muito burocrático, né? Até o MEC alterar, até tudo ser alterado ali, é muito complexo. Então, existem alternativas a isso, existe sim o interesse do país, eu acho, hoje, em colocar a educação financeira disponível, mas a gente tem uma morosidade, uma demora nessa questão. Tem mais algum ponto que vocês acham que eu não abordei aqui, né? E que eu poderia abordar? Se você tiver essa opinião, você pode comentar aqui embaixo, faço questão de discutir esse tema com você, principalmente você que é professor, etc, você deve ter uma noção talvez um pouco mais realista, né, do porquê que isso não foi feito ainda. Agora, para você que chegou até aqui, você é um pai ou mãe e às vezes fica preocupado, né, ou mesmo se você não recebeu educação financeira, existem hoje formas de você receber essa educação financeira sem depender da grade do currículo escolar básico ali. Você pode hoje aprender a investir pela internet, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a nossa escola, a UVP, ela já ensinou mais de 15 mil investidores a investir no Brasil e no mundo inteiro, e pessoas que conseguiram sair do zero ali e chegar a montar uma carteira de investimentos, e hoje a gente já tem alunos que vivem de renda. A gente tem até um podcast só com investidores milionários aqui que atingiram o primeiro milhão depois de fazer a UVP. Isso também pode ser uma realidade para você. É claro que quanto menos dinheiro você ganha, mais tempo vai demorar. Não existe educação financeira que te faça ganhar rios de dinheiro. Não é sobre isso a educação financeira, é sobre cuidar bem do dinheiro que você já possui. Se você quiser, né, aprender a investir, você pode clicar na uvp.br e no link da descrição, e depois vai clicar no botão Faça a sua análise de perfil. Aqui nesse momento é importante você me responder algumas perguntas acerca da sua vida financeira atual, para eu entender onde você tá. Será que eu tô no nível 1 de educação financeira? Ou já tô no nível 4, só preciso chegar do 4 ao 10, né? Ou às vezes já tenho até o nível 6, já sei poupar, já sei fazer isso aqui, só tá faltando diversificação internacional. Ou às vezes já tenho mais dinheiro, quero aprender a abrir uma holding para deixar um patrimônio para meus filhos sem pagar imposto, essas coisas todas. Isso é possível? Sim. Se você tem um patrimônio maior, o que você vai dizer na hora que a gente chamar aqui no WhatsApp, depois você preenche esse formulário, uma pessoa vai chamar você para conversar um pouco mais sobre isso. Você pode falar, olha, eu sou rico, e essa pessoa vai te encaminhar também para uma consultoria financeira junto com treinamento para a gente fazer um trabalho 360 ali na sua carteira e entender o que funciona para você. Agora, se você está começando a sua vida financeira, vai ser bem mais simples, a gente vai simplesmente te ajudar a construir esse patrimônio. Você pode ir lá, lembrando, tá? A UVP é uma escola diferente de tudo aquilo que você já viu na sua vida. Se você não aprender a investir depois de fazer a UVP, a gente devolve 100% do seu dinheiro, sem reclamar, sem falar absolutamente nada com relação a isso. É baseado simplesmente no caráter mesmo e na confiança que a gente tem de que você, se você aprender, você vai ficar grato e com certeza vai fazer questão de que a gente também seja remunerado por esse trabalho. A gente acredita muito no Brasil e é por isso que a gente consegue fazer um sistema igual a esse que ninguém nunca conseguiu copiar. É simplesmente a fé de que as pessoas no nosso país são honestas e elas acabaram sendo. Todo esse tempo a gente está aí há mais de 4 anos com a escola já e sem nenhum problema. Agora eu vou verificar aqui se vocês não fizeram nenhuma pergunta nos últimos vídeos, né? Eu só tenho a dizer que eu aprendi educação financeira na escola. Minha mãe me dava o dinheirinho ali para lanchar, eu reunia esse dinheiro para o quê? E jogar na lan house. Educação financeira é isso. É isso. Escolhendo suas prioridades, né? Exatamente. Comprar comida? Não, jogar. É isso. Educação financeira brasileira aí. O Debald Fella. E aí, Xará? Pergunta, porque procura a resposta a tempo. Stock picking, procurar ações baratas na bolsa e com isso conseguir o maior potencial de valorização. Por que não comprar a IWVL e ter estratégia seguida a risco, diversificando globalmente em um ETF de acumulação, evitando assim o imposto sobre dividendos? Bom, não é verdade que evita o imposto e você pode sim seguir essa estratégia, mas isso não é fazer stock picking. Lá eles estão procurando empresas que estejam abaixo, mas você pode encontrar essa análise de diversas formas. Se você pega aqui, ó, o IWVL, né, e pega o desempenho dele ao longo dos anos, vamos pegar nos últimos 5 anos, vai ficar mais fácil você entender aqui. Então, nos últimos 5 anos, a gente teve aí o IWVL com 34,62, enquanto o S&P cresceu 78,74. Então, eles estão performando abaixo, né? E no histórico também, mesmo se você pega em períodos maiores, né? Desde 2014, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, vamos voltar. 2014. Ó, se a gente pega aqui, a gente tá falando de 169 contra 68. Então, assim, em períodos de mais de 10 anos, eles ainda continuam performando pior do que o S&P 500, que é o índice que eles tentam bater. Então, tem que tomar cuidado com essas promessas muito grandes, né? De falar, olha, eu consigo bater, eu consigo fazer isso e aquilo, eu estou fazendo um método revolucionário, porque muitas vezes o método revolucionário perde pro arroz com feijão, que não é nem bem feito, é aquele arroz com feijão de restaurante de beira de estrada, só que ganhou, né? Então, fica aí o conselho para você. Analise antes de tomar a sua decisão de investimento. Beijo para vocês e até amanhã.